Olá, bem-vindos a mais um podcast Maestro do Sucesso, o podcast que revela os bastidores de gestão e liderança das médias empresas. Eu sou Marina Borges, sócia da Falcone e VP da MID, a nossa unidade de médias empresas. Olá, eu sou Rafael Silveira, sócio da Falcone, fundador e diretor da MID. E hoje nós estamos aqui com a Luciana Zanini. A Luciana é diretora executiva do Instituto Inhotim. Luciana, um prazer te ter aqui. Muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença e pelo seu tempo. Marina e Rafael, é um prazer receber esse convite e estar aqui falando um pouquinho de Inhotim, de gestão, para um público tão selecionado que vocês têm. Muito obrigada. Luciana, eu queria começar te perguntando, você que tem uma carreira longa executiva, né, que passou por tantos lugares, e agora no Inhotim, agora há um pouco mais de 2 anos, talvez o tempo passa rápido, exato, né? Está indo para o seu terceiro ano. Isso. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa sua jornada para o ouvinte entender um pouquinho quem é a Luciana e como que você foi parar no Instituto Inhotim. Claro. A minha trajetória, ela vem de uma diversidade de experiências que foram me dando cada vez mais uma visão da importância sistêmica que a gente tem de gestão. Então, eu, enfim, sou mineira, venho do mundo corporativo, como você colocou, sou formada em administração de empresas e passei por várias empresas, né? Passando por auditoria na UI, mercado financeiro no Itaú BBA, uma experiência também fora do Brasil, na Blue Energy, na área de planejamento financeiro, na área de relações com investidores, na Log. Então, vocês veem que tem uma amplidão aí de carreira em gestão e em finanças, né? E nessa minha trajetória, né, vindo com tanta bagagem, o Inhotim não é um ponto fora da curva. Ele é um ponto de continuidade, porque sempre onde eu atuei, eu vejo que as finanças e as pessoas estão sempre atreladas. A gente pode falar de finanças sem falar de estratégia, de cultura, de pessoas e de resultado. Então eu vejo que vir para o Inhotim, depois de tantas experiências, me trouxe uma verdade, uma vontade de cada vez mais atrelar impacto com realidade, né? Da gente pensar em estratégia, mas na sensibilidade de implementar essa estratégia. Então eu vejo que o Inhotim foi uma transição e é um projeto muito interessante que me traz a esse passo que eu dou nessa jornada de trazer a visão do mundo corporativo, a visão de gestão para uma instituição que quer ser perene. Então, não é porque estar no terceiro setor que a gente não precisa de gestão. Isso se traduz aí nesse momento da minha trajetória. Luciana, e o Inhotim, né, acho que qualquer brasileiro, né, que conhece o Inhotim tem muito orgulho, né, de falar do Inhotim, né, aquele museu a céu aberto maravilhoso. E a gente vê como isso, de fato, é um presente para a sociedade brasileira, né? Sim. Mas que muitas vezes ainda é pouco conhecido. Então, eu queria partir desse ponto e que você contasse aqui para o nosso ouvinte, né, como que é essa colocação mesmo do Inhotim perante a sociedade brasileira, como que vocês divulgam isso, como que é conhecido ou não é conhecido, como que vocês trabalham para as pessoas poderem saber que existe o Inhotim. É um passo antes, sabe, Marina? Primeiro eu faço o convite aqui a todos os ouvintes a conhecer o Inhotim. O Inhotim é muito mais do que um museu aberto, né? É um museu aberto que faz o encontro da arte na natureza e a gente tem um vetor também muito importante que é da educação. Então, antes de falar como é que a gente divulga, deixa eu contar um pouquinho o que é o Inhotim. Né? O Inhotim, além desse encontro que a gente faz, que a gente traz uma visão muito de inovação, de pensar a arte junto com a natureza, de pensar que o jardim, quem foi lá conhece, entra dentro das artes, as artes também vão e são complementadas pela natureza. Nós também temos uma questão de território. Né? O Inhotim está localizado em Brumadinho, em Minas Gerais, e o Inhotim faz parte desse território. Então, a gente tem que interagir com esse território, a gente tem as relações, a gente tem projetos sociais, a gente educa, inova e, muito além disso, esse território tem as pessoas que constroem o Inhotim.
Então, a gente tem um projeto que tem um impacto social e de desenvolvimento econômico regional que faz com que a gente tenha que olhar nessa divulgação de ter um impacto global e um impacto local. Sim. Né? Nada se resolve se a gente vai fazer uma comunicação sem ter a consistência e o conteúdo. Então, em Inhotim se fala muito de conteúdo, e muita gente só conhece Inhotim, às vezes, por um museu, ou pela arte, ou pela natureza. Mas o que a gente faz é uma experiência. Né? Estar no Inhotim é experimentar, é inovar. Então, por que eu trago isso? Você traz um ponto muito interessante, né? Como é que a gente divulga? A gente até coloca hoje assim, a gente não vende ingresso, a gente vende experiência. A gente vem de imersão, a gente vem de transformação dessas pessoas. E divulgar isso, a melhor divulgação é a divulgação legítima. Quem que são os nossos embaixadores? Ano passado a gente recebeu mais de 330 mil visitantes. Eles são nossos embaixadores. Eles chegam e falam com o outro, você precisa conhecer esse lugar. Rafael conhece? Conheço, fui lá em outubro do ano passado. Então ótimo, acho que isso traz, né, como é que esse projeto ele é relevante. E quando a gente pensa globalmente, isso reverbera em toda a qualidade do acervo artístico e botânico que nós temos, né? São mais de 24 galerias com artistas internacionalmente reconhecidos, uma questão da gente trazer e levar conteúdo, e não só conteúdo, mas também trazer essa experiência de inovação. Então, o Inhotim faz isso com uma equipe interna fantástica. A gente trabalha com todas as frentes aí que a gente tem de canais de comunicação, mas a gente vê que muito vem do que a gente faz. E é uma consequência de conteúdo que a gente entrega. Então, tem um ponto de entrega muito forte na nossa equipe. Luciana, até pegando um gancho, né, que você me perguntou se eu conheço, já fui lá algumas vezes e ano passado eu tive a oportunidade de levar meu filho para conhecer. E você fica encantado com a operação, né? A gente que tá ali visitando, você vê o jardim impecável, você vê as obras impecáveis, você vê o atendimento, tudo funcionando, né? Como é que... E aí vem minha pergunta, eu imagino que por trás daquilo ali não é fácil, né? Minha pergunta era só uma. Gente, imagina o jardineiro desse lugar. Porque não tem nada que não esteja verde no ponto ideal, toda a planta bem cuidada. Como é que é manter aquela operação? E só um parêntese. E a gente percebe várias escolas indo no local. Acho que eu fui numa sexta-feira, então estava vazio. Sim. E aí tinha várias excursões escolares com as crianças tendo aquela oportunidade de ter essa experiência, né? São 2 pontos e 2 frentes que você traz muito interessantes a gente explorar aqui. Quando a gente traz o Inhotim, né, uma instituição cultural, um equipamento cultural, ele é uma empresa. Ele tem que ter todas as habilidades e todas as equipes direcionadas para que aquilo funcione, né? Então, a gente tem mais de 500 funcionários e funcionárias fazendo aquilo ali acontecer. A gente terceiriza pouquíssimas frentes. A gente trabalha com mais de 80% da nossa equipe da região de Brumadinho ou próximo de Brumadinho. E isso faz com que, Rafael, a gente tenha que pensar como que esses processos internos, como que a gente vai fazer com que essa experiência do visitante, ela aconteça de todos os dias abertos. Se a gente tem 24 galerias, eu não tenho 24 galerias, a gente tem obras expostas no jardim, a gente tem 75 postos de trabalho, com pessoas que estão ali circulando, né? Nós temos esses grupos de visitação que são muito intensos. Então, o Inhotim, ano que vem a gente vai completar 20 anos de abertura ao público, né? E desde sempre recebeu escolas. Então, esse projeto que nós temos de inclusão e de divulgação, a gente não só apenas recebe escolas, a gente faz o desenvolvimento dos professores para que eles guiem os estudantes de escolas públicas. Então, não é só a visitação, é fazer com que aquele aprendizado também seja levado para dentro da escola. Então, a gente tem esse projeto muito forte para as escolas públicas, mas a gente também recebe muitas escolas privadas. O nosso visitante tem um perfil vasto, porque o pessoal fala, Inhotim tem estudante, tem criança, tem gente que vai ali para o lazer, tem gente que vai ali
por causa da arte. Tem gente que vai ali por causa da natureza. Tem gente que vai ali para falar assim, eu só quero um respiro hoje. Então, tem muitos perfis diferentes, e esse visitante que nos chega, tem uns que chegam assim, quero ver tudo. Tem outro que fala assim, não, eu tô com calma. E você tem que entender que essa equipe também tem que estar preparada para esses diferentes perfis que chegam, né? Então, é muito diverso, ao mesmo tempo, é muito inspirador, porque ao mesmo tempo que a gente está recebendo uma criança ali do lado, a gente está recebendo um estrangeiro que veio e só veio para Minas Gerais por causa de Inhotim. Então, essa força local e global que a gente tem, a gente vê nessa experiência. Então, quando você traz a equipe, essa equipe, eu considero que é o maior ativo que a gente tem, é a nossa equipe que constrói, que faz com que o Inhotim aconteça. E trazer escolas ou formações é o que vai nos fazer com que tenha essa experiência de transformação, né? Que seja com as crianças e com todas as idades, né? Muito legal. Luciana, e como você trouxe, né? Não é porque é uma organização terceiro setor que não tem que dar resultado, né? Precisa dar resultado e bons resultados, né? Quando você chega de um mundo corporativo no Inhotim, em um momento que eu acho que a gente estava passando ali por uma transição, né? Eu até usei a palavra profissionalização aqui nos bastidores, você me corrigiu e falou, Marina, é uma institucionalização, né, que a gente fez. Conta pra gente mais um pouquinho, qual que é o cenário que você encontrou e o que você e seu time, né, e as pessoas ali, pares, né, junto com a Paula, o que vocês, no primeiro momento, assim, o que foram as primeiras dores que vocês encontraram e que foram prioritárias na resolução? Bom ponto, Marina. Como eu coloquei, né, a gente vai completar 20 anos de abertura ao público, mas o Inhotim, ele nasce de uma visão futurista, uma visão de um visionário, que é o Bernardo Paz, que antes de 2006, ele já abria o museu para visitação de escolas e para pessoas de longe e de perto. Por que eu trago isso? Porque a concepção do Inhotim, ela veio com um caráter público, né? Apesar de ser uma instituição privada e, na época, familiar, ela sempre teve esse interesse de ser de todos e para todos. Em 2022, o Bernardo decidiu fazer a maior doação da cultura do Brasil, que foi doar o seu acervo exposto no Inhotim, as obras artísticas, o acervo botânico, o terreno, as construções. E com esse interesse, o interesse foi o quê? De tornar isso um legado mundial e ser perene. E convidou uma nova gestão, da qual eu faço parte, que hoje é liderada pela Paula Azevedo, que é a nossa presidente, e que nesse ponto, em 2022, vem um ciclo de nova governança, que você perguntou, qual que foi o primeiro desafio? Repensar essa governança. Então, o novo Conselho Deliberativo foi formado, né? A doação foi efetivada, e com isso a gente conseguiu acordos de longo prazo de estabilidade financeira. Então, formamos a base. Então, primeiro, vamos formar essa base forte, trazer as pessoas, essa diretoria executiva, que hoje, né, somos 6 diretores, com a presidência 7 pessoas, um grupo de lideranças, e aí pensar na cultura, de como que a gente traz isso, para trazer uma agenda de transformação. Então, o início do ciclo foi um início de muita discussão e planejamento, né? Fizemos a base, temos a doação, temos os ativos, temos a governança, temos um contrato de longo prazo que foi firmado, agora vamos ver o que a gente vai fazer. Então, vieram aí uma mudança de cultura organizacional, revisitar os nossos valores, e não é nada diferente de uma empresa familiar para uma empresa institucional. Quando você brincou aí, Rafael, do profissionalização, sempre tivemos profissionais, e profissionais de altíssima excelência. O que eu te entrega há 20 anos. O que agora é o momento de organizar isso para ter uma gestão que vem de um sonho, mas que agora, para ele ser longevo, ele precisa de gestão. Né? Então, esse desafio foi primeiro de planejamento, de voltar para o papel, de olhar as contas, fazer orçamento, fazer planejamento estratégico, fazer
revisitar a cultura e valores. A gente fala que a gente teve os 3 P's. A gente fez, isso é bem interessante, que a gente falou assim, a gente tem que olhar para as pessoas, a gente tem que fazer o P de planejamento e a gente tem que fazer o P de programação. Porque se a gente não tiver um conteúdo relevante, se a gente tiver uma entrega de valor, os nossos stakeholders não vão vir. Porque como você colocou, para a gente ter autonomia financeira, a gente tem que gerar resultados, a gente tem que gerar valor. O nosso resultado é impacto, é gerar valor para quem está conosco, seja visitante ou seja os nossos patrocinadores. Então, o Inhotim, ele hoje, né, a gente tem uma autonomia financeira em relação ao fundador. E quando a gente traz aí como qualquer empresa, a gente tem que gerar receita operacional. Nós temos que sim que gerar bilheteria, venda de espaços, locação, pensar em toda o sistema, né, de restaurantes, de loja, que vão gerar, né, recursos para sustentar o Instituto, assim como trazer parceiros e patrocinadores que venham também acreditar nesse projeto e via, né, verbas diretas ou leis de incentivo venham trazer esses recursos para que a gente dê o retorno, que muitas vezes não vai ser o retorno financeiro. Isso que é a mudança do mindset do mundo corporativo para o mundo institucional do terceiro setor. Eu quero gerar um retorno de impacto. E nisso, né, nesse último ano, a Midi Falcone veio estar com a gente com um projeto super importante, que é com uma cultura, informação, né? Como é que a gente traz essa cultura de gestão? Cultura de gestão, de olhar os indicadores, de olhar o impacto, de organizar as informações. Então, esse ponto de gestão de dados, de tomar uma decisão embasada e medir se ela está acontecendo para que a gente gere e saiba que se a gente está gerando impacto ou não. Então, essa conversão é uma mudança, eu até falo, de mentalidade. Essa é uma transformação que acontece com o nosso time, que aconteceu e que está acontecendo, porque a coisa ela é viva, né? Ela é contínua e é viva, no que a gente pensa que para eu ter continuidade, eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que ter projeto, eu tenho que ter processo, eu tenho que ter governança, eu tenho que ter ritual de gestão, né? Vocês colocam muito isso. Sem ritual de gestão, como é que a gente vai garantir que tem continuidade? Então, a MIDI veio também nesse processo muito mais de implementação e de revisitar o nosso planejamento estratégico, de olhar o que realmente a gente definiu lá. Definimos a nossa missão, nossa visão. E agora, gente? Vamos tirar do papel. Vamos tirar do papel, né? Esse é o ponto. Vamos tirar do papel, colocar, engajar as pessoas, porque não é só tirar do papel. Se a equipe não se sentir parte desse processo... Precisa trazer todo mundo junto, né? Não funciona. E tivemos reuniões recentes e a pequena entrega faz com que a equipe entenda e tangibilize o que é um projeto de cultura de gestão, de implementação de estratégia. Então, eu falo assim que falei muito aqui nesse ponto, que quais foram os desafios iniciais, mas é o desafio de qualquer empresa que está trazendo, saindo de um processo talvez de empresa familiar, de uma decisão centralizadora, para uma decisão que vem aí para uma institucionalização, que é uma decisão que vai ser por governança e que vai ser coletiva. Então, é esse que foi e é aí o desafio que a gente está de implementação nesse momento. Muito legal. Acho que, te escutando aqui, né, é muito gostoso a gente conseguir, e você falou uma verdade muito grande, assim, a gente não faz nada sozinho, né, a gente faz tudo com um time. Eu acho que todo esse método de desdobramento que a gente usa, a gente consegue mostrar para cada colaborador qual que é o impacto dele no todo, qual que é o impacto dele no final, na estratégia e nos resultados, sejam eles quais for, né, não só resultado financeiro. E como o Rafa trouxe, né, desde a equipe de jardinagem do museu, que é uma equipe incrível, né? Como que o sorriso no rosto dessas pessoas e o trabalho duro que essas pessoas têm afetam no bem-estar, né? Na entrega de valor. E tudo isso soma no final para conectar com a estratégia, né? De propósito, de perenidade. Muito legal escutar essa história do Inhotim.
E Luciana, e falando de projetos, né? E você falou ali um pouco na parte de estratégia, de ter o que é, de tá fazendo todos entregar estratégia, o que tem de você vislumbra de futuro pro Inhotim? O que tem pela frente aí que vocês estão construindo? Nesse olhar de estratégia, Rafael, a gente tem um ponto muito forte, que é na nossa visão, ou sonho grande, como vocês trazem muito, é de como se manter e se fazer relevante, sendo contemporâneo ao seu tempo. Então, pensa, a gente é um museu contemporâneo. O que é ser contemporâneo? É estar no seu tempo presente, né? Então, nesse sentido, a gente fez a revisão agora do nosso planejamento estratégico 2030, de trazer como base o nosso pilar, né, de arte, natureza e educação em 3 modelos de atuação. Então, eu tenho que o viver o Inhotim. Então, como que eu trabalho esse viver o Inhotim para maior excelência nessa experiência para quem chega lá, né? Como é que eu trabalho o cuidar do território? Se eu falei de Brumadinho, como é que eu fomento o desenvolvimento econômico ali? Como que são as redes, né, enfim, de suprimentos, de parceiros, de fornecedores, de comunidade, de projetos. Então, eu tenho que saber viver o Inhotim e preparar o Inhotim para o fomento econômico que está acontecendo na região. Então, a gente vislumbra o crescimento de visitação nos próximos anos. A gente cuida desse território e a gente tem que inspirar o mundo. Então, inspirar o mundo é essa relevância que a Marina colocou lá no começo, né? Como é que eu dou essa visibilidade e mostro esse impacto com conteúdo? Quais são as parcerias relevantes? Em termos, né, globais, quais as parcerias locais? Como que eu vou levar esse projeto para o conhecimento e não só conhecimento, para essa transformação das pessoas? E o 4º ponto que a gente tem trabalhado no planejamento estratégico é o sustentar o futuro. Então, você fala, o que é pensar no futuro? É pensar em maneiras sustentáveis de desenvolver aquele negócio, né? A gente entra no ponto financeiro, a gente entra no ponto também das práticas sustentáveis de negócio. Então, a gente tem que ter governança forte, processos. A gente tem que pensar qual é o contexto brasileiro de captação de recursos. Qual que é esse ponto de crescimento também que permite, né? Hoje o Inhotim, ele é um dos maiores museus do Brasil. Então, se a gente pensa isso, como que a gente se mantém nesse longo prazo e sustenta o Inhotim com a sua formação interna, com as pessoas, mantendo essa escuta ativa e essa relevância. Então, nesse sentido, Rafael, eu trouxe esse ponto, né, do viver o Inhotim, cuidar do território, inspirar o mundo e sustentar o futuro. A gente tem trazido e tangibilizado esse olhar para os próximos 5, para os próximos 10, se a gente completa 20 ano que vem, e os próximos 20, né? Então, a cada 5 anos a gente tem trazido, mas trazer essa relevância com impacto local e global. Luciana, você trouxe aqui o impacto local, né? Eu acho que a gente não poderia não te deixar de comentar, né? Eu já fui várias vezes lá, eu fui antes e depois da tragédia de Brumadinho, né? E a gente vê a comunidade reerguendo, né? Eu imagino que, como talvez não era na gestão, mas tem uma contribuição de vocês, assim, como é fazer parte de uma reconstrução de uma sociedade que foi brutalmente atingida por um desastre ambiental? Nos leva a uma responsabilidade muito grande. Então, tem um ponto de inspiração de estar num projeto que que é tão simbólico e relevante para a região, mas traz também uma responsabilidade de gestão e de como que a gente faz com que esse fomento do desenvolvimento econômico seja benéfico para todos, né? O território, né, a comunidade, já falei das pessoas que trabalham no Inhotim, mas também como é que a gente fomenta essa rede de parceiros. Esse ano, cada vez mais, a gente traz projetos que incluem e que desenvolvem também as empresas ou os microempreendedores. A gente fez um trabalho, a gente fez a 3ª edição de um projeto que eu vou colocar aqui, que é a Experiência Brumadinho, que a gente traz num projeto de curadoria,
pessoas locais que vão trazer o seu negócio para dentro do Inhotim em dias específicos de alta visitação, mas não é só trazer, é a gente dar a assessoria, como divulgar sua marca, como que é essa foto, como é que a gente pode fazer, como é que você fomenta seu negócio. Então, a gente também tem o trabalho dos laboratórios aí da Diretoria de Educação. A gente tem o Lab Jovens, que desenvolve jovens agentes ambientais. A gente tem o Lab Jardim, que desenvolve pessoas voltadas para a formação de jardineiros. Esse ano a gente entrou com o Lab Mães, de como fomentar também com que essas mães sejam empreendedoras. Então, isso traz todo um trabalho de relevância, Rafael, porque muitas vezes não é a quantidade que vai contar isso, né? É aquele jovem que a gente acompanha desde a entrada. A gente tem pessoas na nossa gestão que começaram ali na primeira entrada, como ali no desenvolvimento de público, recebendo esse público e trouxeram para ali. Então, o Inhotim tem esse grande vetor, e com o Inhotim forte em termos de gestão e se organizado nesse sentido, a gente vê que mais parceiros vêm também acreditar na região, né? Então, tem um ponto de impacto, existem todos os incentivos externos também, mas a gente vê que a gente tem um papel de aprofundar e fazer com que esse impacto seja percebido, né? Uma das nossas métricas é a gente entender qual que é o impacto econômico que a gente gera, né? Se hoje há uma estimativa que uma instituição cultural, a cada R$1 investido ou patrocinado numa instituição cultural, ele gera um retorno de 1,6 vezes. Né? Então, esse é o ponto. A gente está o quê? Em 1,35 vezes. Como é que a gente chega nesse retorno para a economia local? Esse é o nosso resultado. Né? Não vai ser um resultado financeiro, quantitativo, mas é o que a gente está gerando também em desenvolvimento econômico e de melhoria onde a gente atua. E isso vai reverberar no global, com certeza. E no nacional também. Né? A gente foi falar do local para o global, mas existe também uma atuação na economia, do turismo e de outras frentes que o Inhotim também traz para o cenário nacional. Tem uma questão dentro do ponto nacional, até acho que está conectado aqui com a minha primeira pergunta, que eu falei, como é que vocês divulgam, né? Porque eu já tive a oportunidade, por exemplo, de estar fora do país e as pessoas me perguntarem, e aí, você conhece o Inhotim? Igual quando te perguntam se você conhece a Amazônia, conhece Cataratas, sabe? Você conhece o Inhotim? Eu falo, conheço o Inhotim. Então, realmente, assim, é uma visibilidade, não só no nacional, mas que internacionalmente, né? Assim, muito, muito bem... quisto mesmo, né? Não só pela sociedade nacional, como internacional, de quem gosta de arte, de quem gosta de cultura. E eu acho que o Inhotim tem um peso também de responsabilidade de vocês, que eu queria que você comentasse, como que vocês sustentam isso, que é essa questão da imagem, né? Porque hoje é como assim, vocês são um símbolo também positivo na imagem do Brasil para fora, né? Vocês medem isso? Como é que vocês sustentam isso? Existe algum relacionamento ali, talvez, né, com o Ministério da Cultura, etc. Me conta um pouco mais sobre essa responsabilidade nesse sentido também. Essa responsabilidade, ela vem organicamente. Hoje, o Inhotim traz, né, a sua... vamos trazer, né, já que a gente está falando de gestão, a sua métrica, né, de impacto de mídia por mídia espontânea. Então, esse é um ponto que vai trazendo, a gente tem uma equipe forte de comunicação, de relacionamento com veículos, com a imprensa, para levar esse conteúdo e fazer com que a gente esteja, né, sendo divulgado e trazido para veículos nacionais e veículos internacionais. Quando a gente traz, né, hoje o Inhotim, ele um dos maiores captadores de verba incentivada via Lei Rouanet, que é um relacionamento direto com o Ministério da Cultura, certo? Isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade também por ser um dos maiores captadores de levar as melhores práticas para o Ministério da Cultura na execução desse plano. Então, em termos, né, estou entrando muito no detalhe das vias
de financiamento do setor da cultura, mas não difere muito se a gente for pegar vias, enfim, de fomento de um BNDES, de captações de linhas estruturadas de crédito, que a gente tem todo um processo de ter o projeto certo, para que ele seja aprovado. Uma vez aprovado, as empresas podem, no seu planejamento tributário, atribuir o valor do seu planejamento, né, de verba direcionada para esse projeto incentivado, e com isso a gente tem a responsabilidade de executar esse projeto e prestar contas desse projeto com toda a transparência. Por que eu estou trazendo isso, né? E eu tenho, né, todo esse ponto de finanças. A maneira como a gente traz, como a gente se estrutura, não é muito diferente de uma empresa que está pensando na sua estrutura de capital. Né? Porque você está pensando quais são as linhas de negócio, quais são as linhas de financiamento que eu tenho disponíveis. O que minha receita operacional vai gerar? O que essa lei incentivada vai? E aí, se hoje a gente tem que estar muito próximo, né, estou chamando stakeholders, mas dos agentes aí, seja o Ministério da Cultura, seja as linhas de fomento também de políticas estaduais. Então, a gente se torna também um ponto de aproximação, mas não só de aproximação, um ponto de referência. E ser referência tem que ter responsabilidade, gente. Né? Tem que ter responsabilidade. Né? Então, é nesse sentido. O Ministério da Cultura, ele é o grande fomentador das linhas de incentivo, e a gente tem essa proximidade institucional, né, junto ao poder público. Muito legal. Conta pra gente aqui, dentro do IoTeam, né? Hoje, você tem uma cadeira de muita responsabilidade, né? Responsável por finanças, responsável por pessoas, responsável por estratégia, né? E a gente está lá trabalhando um pouco gestão nesse último ano, junto com você e seu time. Como que você vê a transformação do olhar do time como um todo para fatos e dados? Para as decisões serem tomadas em cima de métricas que estão sendo ali medidas, monitoradas no dia a dia. Não só a decisão da Luciana, mas também as ações do time e como que isso tem impactado todo mundo que está lá vivendo isso. Marina, tem impactado muito. E não né, hoje, né, eu estou nesse papel, a gente fala, né, de gestão de finanças, pessoas e estratégia. Comigo na diretoria a gente tem a diretoria de arte, a gente tem a diretoria de educação, a gente tem a diretoria de natureza e operações e infraestrutura, temos a diretoria de relações institucionais e temos também a diretoria de compliance, governança, riscos e compliance. Por que eu trago isso? Porque falar de métricas e gestão para uma equipe que é de gestão não é tão difícil. Concorda? Para eu falar uma equipe que é formada nessas disciplinas, o ponto é como que eu impacto as áreas fim, as áreas que estão na operação, as áreas que estão ali no seu modelo de ideação, né? Para entender que não é apenas atender com excelência, é atender com excelência da melhor maneira possível de se fazer, com os recursos que estão disponíveis. Né? Pensar, sendo medido, né? Sendo medido. E pensar também que existe um foco. Eu tenho muitas opções na mesa. O que o processo e a metodologia nos traz? Onde que eu vou dar mais resultado? Onde eu vou gerar mais impacto? É mexendo nessa iniciativa ou nessa? Qual que é a linha de captação que vai me dar maior exposição? Essa linha é para um retorno institucional, essa linha de fato financeira, como que está rodando a minha operação? Então, a gente tem dentro dos rituais de gestão, né, as nossas reuniões com as lideranças que vêm, né, diretorias e gerências, e na semana passada foi muito bem colocado, as pessoas começaram a colocar fatos e dados na sua apresentação de resultados. Se torna uma linguagem comum. Então, qual que é o impacto também que traz? Você traz transparência e traz uma comunicação aberta. Porque aqui não existe certo e errado. Não existe eu fiz ou eu não fiz. O ponto é, todo mundo está falando a mesma linguagem.
Então, se eu falo, olha, eu tenho que melhorar, eu tenho que usar, enfim, a metodologia de desdobramento X, por que eu não vou usar isso? As pessoas estão num ponto de mesma linguagem. Então, eu vejo que muito, muito ainda que a gente vai colher dos resultados que estão sendo traçados, porque a gente está no processo, né, de rodar a metodologia, é o resultado que a gente já tem na etapa de planejamento, de ter uma mesma linguagem e ter abertura e transparência para falar de dados e de resultados sem julgamento. Então, isso é intangível, né? Mas a gente percebe isso nas pequenas entregas e na entrega maior. O impacto é forte, por isso que eu trago. Para a área de gestão, às vezes é um pouco óbvio. Agora, quando a gente vem, né? Enfim, se somos 500 pessoas, a área de gestão, enfim, é 15% disso, eu tenho que impactar são os demais. Né? E da equipe operacional até a equipe mais executiva, a gente tem percebido isso e o retorno com os nossos quick wins que a gente trouxe na primeira rodada. É sensível e perceptível. Luciana, você falando de que a área de gestão é mais fácil, né? A gente conversa com os nossos clientes, né? Vários projetos, eles normalmente trazem um receio. Como? Normalmente quando eles estão um pouco mais preparados, eles perguntam, como que vocês vão lidar com a resistência da cultura e tudo mais? Ou seja, nem sempre, nem nas áreas de gestão é tão fácil. E aí, normalmente, quando a gente vai investigar, estou falando do comercial, eu estou falando do diretor de operação, que tem essa resistência. Como que vocês conseguiram fazer isso de uma forma com pessoas que são muito mais longe, perfil mais longe da carreira de gestão? E se porventura teve alguma resistência, como é que vocês lidaram com isso? Esse desafio é para qualquer um. E um dos pontos que foram trazidos é a questão de rotina. A gente tem um dos projetos, né, discutindo os resultados com a equipe, e a gente colocou muito isso. Tem aquele dia que ninguém quer ir para a reunião, que todo mundo quer faltar, que, enfim, eu tenho que me esquivo ali, e tá ali. Tem a reunião, faça chuva, faça sol. E aí você começa a expor as pessoas que o horário é de investimento de tempo. Não é para perder esse investimento, porque o que a gente está fazendo quando a gente gere pessoas, a gente está gerindo o tempo de dedicação dessas pessoas. Então, quando eu trago esse ponto, a gente ainda tem desafios de implementação, mas o ponto aqui não é a coragem de fazer, é a disciplina, é a rotina. E a rotina de ir aos poucos e mostrando e comunicando no grande fórum, mas no pequeno fórum. Então tem a questão vamos na rotina do dia a dia, vamos trazer quais são os valores que a gente definiu. Os valores estão sendo perceptivos? Traz isso para a linguagem. Agora, eu vejo isso aí com certeza. Qualquer área fim, comercial, operações, eles vão tangibilizar quando vê e alguém falar de fato foi feito e gerou tal resultado. E que aquilo se torna um hábito. Né? Então, eu vejo muito dessa disciplina como um motor mesmo, e que as pessoas às vezes não acreditam, mas a gente fala, tem reunião. De repente a gente viu assim, um projeto de 2 meses, aconteceram e fizeram com que o pessoal percebesse, de fato, a gente levantou a bunda da cadeira, foi lá na área fim, implementou, fez acontecer, e a área assim, foi impactada, que os nossos resultados, assim, foram muito perceptíveis, não só na entrega, mas no ambiente organizacional. Né? Porque a gente está trabalhando com pessoas. Porque as pessoas vibram, né? E é muito legal ver isso ali depois no impacto, né? Da alegria mesmo de conquistar algo, de conseguir ver a contribuição do seu trabalho no resultado, né? Esse sentimento que você colocou, o sentimento de pertencimento. Muito que eu falo assim, como que finanças vai cuidar de pessoas? Porque montar um quebra-cabeça a gente monta. Mas se as pessoas não entenderem que elas fazem parte desse quebra-cabeça, não vira. Você vira um agregador de números e indicadores. Então a coisa só vira
quando a gente entende que existe a dimensão humana por trás disso. E que são essas pessoas que vão fazer essa entrega. E se elas não se sentirem pertencidas ao processo, não vai gerar valor. Né? Porque o valor a gente tem que gerar no dia a dia. Né? Todo mundo está ali por uma questão, enfim, interna, e é isso que eu vejo. Eu falo assim, a gente tem que usar o tempo e a energia das pessoas muito bem direcionados, para que a gente consiga ter um ambiente que todos estejam, né, remando para o mesmo lado, como a gente fala, né? Você falou um ponto que eu gosto muito de enfatizar aqui, a disciplina com consistência, para ter resultado perene, né? Falo muito que método é transformador, mas não tem mágica. Tem muita consistência, tem muito ritual ali pra gente cumprir para chegar no resultado desejado, né? Porque às vezes as pessoas têm uma necessidade de querer, uma pressa, uma urgência de querer um resultado muito rápido. E é importante a gente dizer isso, né, gente? Não tem mágica, não tem resultado tão rápido assim. É óbvio que a gente vai trabalhar em quick win, tudo que for fruta baixa, né? A gente vai estar de olho, mas leva tempo. E precisa de consistência, né? Precisa da liderança muito em cima, né? Precisa de priorizar, na verdade, os temas que são discutidos, né? Acho que como que dentro dessa transformação, né? De olhar mais para a gestão, como que isso foi importante para dizer não para o que não era foco, para tirar as distrações do meio do caminho? Isso é fundamental. Que é tomar as decisões que são difíceis, mas que têm que ser tomadas. Né? Quais são os parceiros que eu quero ter? O que eu vou fazer na nossa concepção? No ano passado, agora em julho, a gente fechou a segunda edição do Festival de Música Jardim Sonoro, que foi feito com curadoria, implementação, tudo pela equipe Inhotim. Isso foi uma decisão. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer com que outros o façam. Se a gente vai fazer um festival de música, vamos fazer com a nossa curadoria. A gente não faz a arte, a gente não faz a natureza. Música não é arte? Então, isso são nãos que a gente aprende e que a gente tem que ter aquela coragem, aquele frio assim, será que vai dar certo? Vamos fazer. É um conceito novo, é um festival de dia, é o museu aberto, é aberto ao público que está ali visitando. Mas foram processos que hoje a gente reconhece que a gente não estava organizado para tomar essas decisões. Então, as decisões podem ser grandes, que é um ponto de programação, quando a gente fala dos 3 P's, ou pode ser pequena, né? De pontos do dia a dia. E o falar não não quer dizer assim que, e eu falo que tem alguns nãos que não são nãos definitivos. Não, eles são precisos naquele momento. Naquele momento. Se em algum momento a gente entender que existe oportunidade daqui um período, né? Olha, aquele parceiro naquele momento não era o caso. A solução agora, esse parceiro tem essa solução. Então a gente também não deixar que as ideias morram, porque eu acho que muitos nãos também podem dar um sentimento de burocracia, de falta de inovação, de não aceitação. Então, deixar essa abertura, que a inovação aconteça, né? Porque às vezes aquela ideia não dá para fazer esse ano. Mas eu acredito que deve ter muitas propostas para vocês de parceria, né? De gente querendo fazer coisas junto com o Inhotim. Deve ter, todo dia, deve ter um novo projeto, uma nova ideia, uma nova coisa, pessoas procurando. E aí, quando eu digo não, é assim, escolher os projetos certos que vão te levar para sua estratégia. Sim. Porque o recurso de pessoas e dedicação, isso também é escasso, né? E precisa estar direcionado para aquilo que vocês definiram que é o mais correto na geração de valor, né? Concordo, e tem uma questão de alinhamento de propósito, Marina. Então, quando a gente tem, né, um parceiro igual a Milde Falcone, ou outros parceiros que a gente tem, é porque acredita no projeto. Não pode ser um parceiro ou uma ideia que está divergente do que a gente acredita.
Então, é difícil falar os nãos. A gente tem, sim, um pool muito grande de ideias que vêm até a gente. Isso é muito positivo. A gente consegue receber pessoas físicas, jurídicas, em diferentes formatos ali. A gente consegue promover eventos de conteúdo. A gente tem fóruns importantes também na área de natureza, como o Transmutar. Por que eu trago isso? Porque definir a parceria também é identificar que aquele parceiro tem valores coincidentes. Né? E isso que eu vejo que a gente tem trazido também para a mesa de discussão. Faz sentido? Agrega valor? É legítimo? Né? Porque muitas ideias vão vir. E a gente tem que saber fazer a curadoria disso. Se falar de curadoria, a gente está falando, né, da área que a gente está, de pensar de como a gente traz e faz com tanta oportunidade e opção que acontece à nossa volta, né? Mas é fantástico o processo. Ser um agente de transformação, ser um vetor de mudança, fomentar e fazer com que pense em inovação não só em tecnologia, pensar em inovação ao fazer a mistura, né, o encontro de diferentes áreas, porque muito surge dessa questão desse encontro, né? Então, esse processo de inovação e experimentação também nos traz essas oportunidades e faz com que a gente tenha um projeto que seja único. Luciana, quero te dar um espaço aqui para você contar para as pessoas do Inhotim onde que as pessoas podem saber mais, né, sobre o Instituto, quem quer visitar, quem quer fazer alguma parceria, como que acessa vocês? Enfim, é um prazer receber como visitante ou como parceiro diretamente no nosso site. Temos também o aplicativo Inhotim, que foi lançado no final do ano passado, uma nova solução também para fazer com que a experiência offline tenha o apoio de uma ferramenta digital, e a gente está à disposição de vocês, né? Contatem, visitem e tragam as ideias. Vai ser um prazer receber essas ideias e nossos visitantes. Luciana, que aula de gestão no terceiro setor. Assim, a gente sai daqui, né, com mais orgulho ainda, falando em nome da Falcone, de ser parceiro do Inhotim, né? A gente tem uma admiração enorme, né, por vocês, e obrigada por abrir espaço, né, para a Falcone estar junto com vocês nessa jornada. Obrigada pela sua presença, obrigada demais por compartilhar, né, essa história tão inspiradora conosco. Muito obrigada, Marina, Rafael e toda a equipe da Mídia Falcone. Tem sido, assim, um projeto importantíssimo, uma parceria que vai fazer com que a gente olhe para essa visão de longo prazo. Muito obrigada. A você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigada. Para assistir esse episódio e os demais, fique ligado no YouTube e nos demais agregadores de podcast. Um abraço. Um abraço e até o próximo episódio.